Eduardo, como a Sara perguntou, Eduardo, como você lidava com o nervosismo quando competia? Com toda aquela barulheira e os juízes te encarando, bate um frio na barriga e um pequeno surto. Bom, deixa eu pensar. Nos primeiros torneios, eu ficava muito nervoso, principalmente na hora de lançar o robô. Nas primeiras vezes que eu competi, eu lançava a mesa. Eu era um dos lançadores da equipe. E depois de um tempo, eu decidi não ser, porque eu ficava muito nervoso, ficava muito preocupado com aquilo. Mas o que me ajudou, normalmente, a lidar com alguns nervosismos, seja para lançar a mesa, seja na hora de apresentar alguma coisa para os juízes, são algumas coisas. Primeira coisa é eu ter o apoio da minha equipe, saber que caso eu cometa algum erro, fale alguma besteira ou deixe de falar alguma coisa, a minha equipe vai estar lá para me apoiar, vai estar lá para corrigir, vai estar lá para acrescentar, então vai estar lá para me apoiar de maneira geral. Então isso de uma certa forma gerava uma tranquilidade. Às vezes a gente fica nervoso porque a gente acredita que aquele peso é só nosso. Então, caramba, eu tenho aquela função na equipe e se eu falhar, não tem ninguém pra me substituir, não tem ninguém pra complementar, não tem ninguém pra me ajudar. Mas a verdade é que isso não é verdade. Então, os seus colegas podem te ajudar e podem complementar você, podem te dar aquele apoio que você precisa. A segunda coisa que me ajudava a ficar mais tranquilo é, de uma certa forma, aceitar que eu tava nervoso. Então, quando eu ficava nervoso com alguma coisa, eu aceitava que eu estava nervoso, eu entendia aquele sentimento, e quando eu compreendia que eu estava nervoso, que eu estava preocupado, isso de uma certa forma me acalmava um pouco. Então, não sei por que me acalmava, mas de uma certa forma, quando você compreende o que você está sentindo, talvez você consiga controlar um pouco mais isso. A terceira coisa que me ajudou a lidar um pouco mais com o nervosismo é não pensar muito nas consequências de caso alguma coisa aconteça de errado. Então, normalmente a gente fica muito nervoso porque a gente fica com medo de errar, fica com medo de cometer algum erro, com medo de, caramba, se eu não falar aquilo, se eu não fizer aquilo, o nosso resultado vai por água abaixo, a nossa equipe não vai se qualificar, a nossa equipe não vai ter um bom resultado, e eu vou comprometer toda a equipe. E na verdade isso não acontece. Então é bom você ficar calmo, você ficar calma, você entender esse nervosismo, aceitar esse nervosismo e não ficar tão preocupada com o que vai acontecer posteriormente na competição. Então aproveita aquele momento, foca lá naquilo que você tem que fazer, foca no que você tem que fazer naquele momento. Então você vai lançar a mesa, foca em lançar a mesa, não fica preocupada em quantos pontos vocês vão fazer, fica preocupada na tarefa. Então agora eu tenho que focar nisso, eu tenho que pegar ali meu anexo, tá ali preparado para encaixar, preparar para pegar algum objeto do modelo de missão e colocar no meu anexo. Mesma coisa na hora de apresentar ao robô. Foca no que você tem que falar, não fique muito preocupado com que, por exemplo, o que o juiz está achando ou o que você está achando, se o juiz gostou do que você falou ou não. Foca em você explicar aquilo. Então, imagina, por exemplo, que o juiz é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa normal. Muitas vezes, você que está ali do outro lado como competidor ou como competidor entende mais daquele aspecto do que o juiz, tecnicamente falando. Então, se muitas vezes você é a pessoa que tem mais conhecimento técnico, então você é a pessoa que tem mais expertise e mais conhecimento para se aprofundar e falar sobre aquilo. Então, fica calma, relaxa, aproveita aqui no momento, se diverte e foca no que você tem que fazer. Então essas não seriam as maneiras que eu utilizei para tentar lidar com o nervosismo. E a última coisa que eu poderia dar como dica é tempo. Então, à medida do tempo, você vai se acostumando com aquele sentimento, você vai se acostumando com a competição, e à medida do tempo, o nervosismo que você sentia lá atrás acaba diminuindo.